Bora fazer uma questãozinha legal de movimento relativo da Escola Naval? Solta a vinheta! Vamos lá, galera, o camarada aqui da Escola Naval, da questão 39 da prova amarela, o que o cabo tá dizendo, né? O cabo tá dizendo o seguinte, tem um elevador, aí ele fala, uma cabine de elevador de massa Mzão é puxada para cima por meio de um cabo, quando do seu teto se desprende um pequeno parafuso. Tá aí, ó. Isso. Sabendo que o módulo da aceleração relativa do parafuso em relação à cabine é de 4/5 de g, onde g é o valor da gravidade, qual é a razão entre a tração nesse cabo e o peso do elevador? Quanto é que vale T sobre P, né? Então é isso que ele está perguntando. Quanto é que vale T sobre P? Beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar das equações de movimento relativo, né? Por exemplo, ó, veja o que eu posso escrever aqui, ó. Veja, isso daqui a gente estuda naquelas aulas de barquinho e correnteza. A velocidade do barquinho em relação à terra é a velocidade do barquinho em relação à água mais a velocidade da água em relação à terra, né? Só que, na verdade, essa equação é vetorial, né? Tem que botar o vetorzinho em cima. Aí aqui eu escrevi alguma coisa semelhante, ó. A aceleração do parafuso em relação à terra, APT. A aceleração do parafuso em relação à terra é a aceleração do parafuso em relação à cabine mais a aceleração da cabine em relação à terra, né? Renato Brito, mas como é que eu vou saber escrever isso? Tipo assim, tu decora, é? Como é que tu sabe que é assim que tem que escrever? Parafuso terra, parafuso cabine, cabine terra. Como é que tu pensa nisso? Na minha cabeça, pessoal, eu penso como se fosse uma multiplicação que cancela dois termos. Presta atenção, ó. A aceleração do parafuso em relação à terra. Aí eu penso assim, ó, parafuso em relação à terra. Parafuso em relação à terra, como é que tu sabe que é parafuso em relação à cabine mais cabine em relação à terra? Porque eu penso assim, ó, parafuso em relação à cabine e aí cabine em relação à terra, ó. A aceleração do parafuso em relação à terra é a aceleração do parafuso em relação à cabine mais a aceleração da cabine em relação à terra. É como se eu cortasse esse C com esse C aqui, ó. Ah, tá. Parafuso em relação à terra é parafuso em relação à cabine mais cabine em relação à terra. Então isso serve tanto para aceleração, quanto para velocidade, quanto para o deslocamento, né? Eu sempre vou poder usar esse truque. Professor, eu quero saber a aceleração do x em relação ao z. Ah, x em relação ao z? É fácil. É o x em relação ao y mais o y em relação a z. Como é que tu sabe? É porque é como se o y cortasse com o y. Mas o senhor falou mais, e aqui bota vezes. É só pra gente decorar, entendeu? Só pra gente decorar. Então é assim que eu sei que eu vou ter que escrever aquilo, ó. A aceleração do parafuso em relação à terra. Ah, tá. É a aceleração do parafuso em relação à cabine, mais a aceleração da cabine em relação à terra. Na minha mente, o C corta com o C, ó. E aí deu tudo certo. É assim que eu sei decorado, entendeu? A pessoa pensa que eu fico decorando isso. Claro que não, tem esse truque, entende? Tá, Renato. Vamos comigo. E aí, pronto. E aí a gente vai ter que usar isso daqui, ó, né? Nessa questão, o cara tá dizendo aqui que tem uma tração, né? Que vai puxar essa cabine, né? Então tem a tração aqui, puxando a cabine. Claro que tem o peso dessa cabine todinha para baixo, né? E tal, né? Tem toda essa parada aí. Mas vamos nos concentrar primeiro nessa relação. A gente, pessoal, nessa questão, a gente vai ter que descobrir qual é a aceleração da cabine em relação à Terra, para a gente poder aplicar a segunda lei de Newton nela, né? Tração menos o peso, né? A massa vezes a aceleração, ou então o contrário. Eu tenho que primeiro ver como é que vai ser, como é que é a aceleração da cabine em relação à Terra. A segunda lei de Newton, ela é toda aplicada em relação à Terra, né? Que é um referencial inercial, né? Renato Brito, então como é que tu vai descobrir isso daqui? Vamos lá. Primeiro,
A aceleração do parafuso em relação à Terra. Como é que é a aceleração do parafuso em relação à Terra? Pessoal, a aceleração da queda de qualquer corpo em relação à Terra é sempre g para baixo. Vala porque, ora, não tem nem como escapar disso, né? Um objeto está caindo, tá? E aí a única força que está agindo nele é a força peso. Com que aceleração ele cai? Ora, a aceleração dele em relação à Terra. Aí como é que eu faço? Cara, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. A aceleração da queda não é a força resultante dividido pela massa? Ah, tá. E aí, cara, a força resultante é o peso, né? Que eu vou ter que dividir pela massa. Tá, até aí eu tô entendendo. Mas o peso dele não é a massa vezes o campo gravitacional? Que aí eu vou dividir pela massa. Pronto. A aceleração da queda nem depende da massa. Ela sempre é g, e é g para baixo, porque se o peso é para baixo, a aceleração causada por ele tem que ser para baixo. Todos os objetos caem com aceleração g em relação à Terra, independente da massa deles. Claro, estou supondo que nós estamos desprezando a resistência do ar, né? Lógico. Então, professor, a aceleração do parafuso em relação à Terra, você já sabe com certeza que só pode ser o quê? G para baixo. Então bota aí. Professor, mas vamos lá. Agora nós precisamos da aceleração do parafuso em relação à cabine. Renato, ele disse que a aceleração do parafuso em relação à cabine é 4/5 de g. Pois é. Mas é 4/5 de g para cima ou 4/5 de g para baixo? Né? A pessoa pode desconfiar, né? Mas professor, mas se eu estiver dentro da cabine, olhando para esse parafuso, a aceleração dele não só pode ser para baixo, não? Rapaz, alguém poderia ficar questionando isso. Será que não poderia ser uma aceleração para cima, professor? Se a cabine tivesse muito acelerado para baixo, eu não poderia ver esse... né? Eu não poderia ver esse parafuso acelerar para cima, né? Então, na dúvida, só para você ter certeza, eu vou resolver os dois casos, tá bom? O mais lógico é que a aceleração do parafuso, para quem está dentro da cabine, veja o parafuso acelerado para baixo. Lembre-se que acelerado para baixo não significa dizer que ele está indo para baixo, né? Quando uma coisa tem a aceleração para baixo, nós sempre temos duas possibilidades. Ela poderia estar subindo, freando. Isso significa aceleração para baixo também, Ou ela poderia estar o que, Renato Brito? Descendo acelerada, né? Nessa questão, eu não estou nem falando sobre a velocidade não, entendeu? Eu estou falando só sobre a aceleração. Mas estou querendo que você entenda que quando eu falo que a aceleração é para baixo, não significa dizer que o objeto está indo para baixo. A aceleração para baixo nos dá duas possibilidades, Renato. Subindo, freando ou descendo, acelerando. Mas não estou nem olhando para a velocidade, eu estou me concentrando só na aceleração. Então, na primeira resolução, eu vou considerar que ele tem aceleração para baixo. Isso quer dizer que o parafuso está indo para onde? A velocidade dele? Não interessa. Né? Não interessa. Então, se esse parafuso tiver aceleração para baixo, vamos considerar então, professor, que esse 4/5 de g é para baixo. Aí depois eu vou considerar o outro caso para tu ver, certo? Então, professor, no final das contas aqui, né, considerando essa primeira hipótese de que a aceleração do parafuso em relação à cabine é para baixo, nós caímos nessa pequena equação vetorial, né? E aí eu vou passar esse vetor para o outro lado para fazer essa conta, né? Para achar qual seria a aceleração da cabine em relação à Terra nessa nossa primeira, né, opção. Vamos fazer aqui essa conta. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse vetor e eu passei para o outro lado, né, da igualdade. Eu passei esse vetor para o primeiro membro. Quando eu passo o vetor para o outro membro, ou eu inverto a seta dele, ou eu inverto o sinal. Só posso inverter um dos dois. Ou eu inverto só a seta, ou eu inverto só o sinal. Professor, eu vou inverter logo os dois, que é para garantir. Mas se você inverter os dois, não vai adiantar de nada, porque você terá feito o avesso do avesso. Ou seja, vai voltar ao que era. Então, no caso aqui, eu passei o vetor para o outro lado. Ah, tá, e eu troquei só a seta. Então, se eu tenho esse g, que é 5g sobre 5, né? Já coloquei ali para tirar o MMC. 5g sobre 5. Para baixo, mais 4g sobre 5 para cima, vai dar 1g sobre 5 para baixo, né? Soma de frações, né? 5 para baixo, mais 4 para cima, vai dar 1 para baixo.
Então, nesse caso, supondo que a aceleração, né, do parafuso em relação à cabine seja 4/5 de g para baixo, aí a aceleração da cabine em relação à Terra daria g sobre 5 para baixo. Professor, então supondo isso daqui, como é que ficaria aquele cálculo da tração e do peso para relacionar com a aceleração da cabine em relação à Terra? Ficaria assim, pessoal, ó. Se a aceleração da cabine em relação à Terra é para baixo, então é porque a força resultante agindo na cabine é para baixo, né? Porque a segunda lei de Newton obriga que a aceleração do corpo está sempre na mesma direção e sentido da força resultante. E se a força resultante está para baixo, professor, a resultante, ó, da tração com o peso está para baixo, você já deduz que quem seria maior? O peso ou a tração? Ora, se a resultante dessas duas está para baixo, é porque o peso seria maior do que a tração, né, professor? É. Então eu vou escrever a segunda lei de Newton para essa cabine, ó. A força resultante na cabine é a massa da cabine vezes a aceleração da cabine em relação à Terra. A segunda lei de Newton, pessoal, ela tem que usar a aceleração em relação à Terra, entendeu? Eu estou operando no referencial inercial. Professor, não poderia usar referenciais não inerciais, não, forças fictícias. Não complique não, a questão fácil dessa. Vamos fazer em relação à Terra mesmo, certo? E aí a força resultante, eu sempre vou fazer o quê? A maior menos a menor, a vencedora menos a perdedora, a fortuna menos a fraquinha, né? Então no caso aqui ficaria peso menos a tração, né? Peso menos a tração. E aí como eu faço sempre a maior menos a menor, essa aceleração aqui está em módulo. Não tem negócio de sinal não, entendeu? Tá em módulo, tá. Então, Renato, quando você fizer peso menos a tração, então vai ficar assim, ó. mg menos a tração é igual a massa vezes a aceleração da cabine em relação à Terra. Vamos continuar aqui essa conta. Então eu escrevi que o peso menos a tração, né? A maior menos a menor, o peso menos a tração é a massa da cabine vezes a aceleração da cabine em relação à Terra. Aí eu passei para um lado, passei para o outro, ficou que a tração é mg menos ma, né? Aí o que o senhor fez? Eu botei a massa em evidência. Aí ficou g menos a. Só que eu já sei que esse A, né, deu G sobre 5, né? A aceleração da cabine em relação à Terra. Então esse G menos A ficou G menos G sobre 5. Por isso que vai ficar 4G sobre 5. Então se a tração nesse cabo deu esse valor, quanto é que vai ser a tração dividido pelo peso? Ah, tá. 4/5. E tem resposta, professor? Tem, a letra D, ó. A letra D é a resposta. Mas com certeza alguém vai ficar pensando: professor, mas quem garante que esse 4/5 bem aqui assim do parafuso em relação ao elevador, né? Em relação à cabine, não poderia ser para cima, né? Quem garante, né? O parafuso, né? Tendo assim uma aceleração para cima. Lembrando que a aceleração para cima poderia ser subindo, acelerado, né? Ou descendo retardado. Por que não poderia ser essa possibilidade, professor? Vamos ver, né? Vamos ver por que não poderia ser essa possibilidade. Ou será que poderia, né? Então vamos adaptar a nossa resolução para a gente ver como ficaria. Veja só o que iria acontecer, ó. Vamos supor então que a aceleração dada no enunciado, que é do parafuso em relação à cabine, seja 4G sobre 5. Mas vamos supor o absurdo que seja para cima. Professor, eu estou aqui na cabine, eu olho para o parafuso e ele tem uma aceleração 4G sobre 5 para cima em relação a você que está aqui dentro da cabine, né? Então vamos supor essa possibilidade, ó. A aceleração do parafuso em relação à cabine para cima. Quanto, professor? 4G sobre 5. Se isso acontecer, quando eu passar essa aceleração para o outro lado, né? Eu inverto a flecha. Então, quando eu passar para o outro lado, esse 4G sobre 5 agora teria, né, uma flecha para baixo, ó. E quando eu fizer a conta, 4 mais 5. 4 mais 5 é 9. É 9, né? Então, a aceleração da cabine em relação à Terra daria o quê? 9G sobre 5, ó, para baixo, ó. Então, quando eu fosse fazer a lei de Newton aqui, ó, tudo beleza, né? Só que a aceleração da cabine em relação à Terra, o ACT, né? Teria que ser o quê? Em vez de G sobre 5, ele teria que ser 9G sobre 5, ó. Tá, e o que tem?
Olha só que comédia. O que iria mudar aqui? Onde eu botei G sobre 5 aqui, ó, eu teria que ter colocado 9G sobre 5. Então, ó, onde tem a aceleração da cabine em relação à Terra, eu botei aqui 9G sobre 5. Ó. Quando tu faz G menos 9G sobre 5, tu percebe que a tração daria negativa. Fala, professor, que diabo é tração negativa? Tração negativa seria que a tração nesse cabo teria que ser para baixo. É a única maneira de o elevador ter uma aceleração para baixo maior do que a aceleração da gravidade. Tu percebe que isso daqui seria uma aceleração maior do que a gravidade, para baixo. Cara, para a aceleração do elevador ser para baixo e ser maior do que a gravidade, só se tivesse uma outra força junto com o peso, puxando também para baixo. Só se a tração fosse para baixo, para ela dar negativa, né? Mas um cabo não poderia puxar para baixo, não? Pessoal, normalmente o cabo do elevador está ligado em cima dele, né? E uma corda não tem como empurrar, né? Uma corda não tem como empurrar, uma corda só puxa. Portanto, a tração, professor, só pode ser para cima, não pode ser para baixo. Então, nos meus cálculos, essa tração negativa não tem sentido, entendeu? A tração negativa, pé, não tem sentido físico, né? É. Por isso que não tem como considerar que aquela aceleração do parafuso em relação à cabine seria para cima, né? Então, professor, a primeira hipótese que o senhor resolveu é que seria a correta, né? E isso levaria aqui a opção do gabarito, Renato, a letra D. Na hora que eu fiz a conta, a tração dividido pelo peso deu 4/5, né? Então, essa seria, né, a resposta correta. Essa é a resposta correta, e inclusive é a que está no gabarito da Escola Naval. Beleza? Então, uma questãozinha meio, né, capciosa, né? Eu fiz questão de explorar todas as possibilidades, né? O professor ficou meio demorado, né? É porque eu expliquei todas as possibilidades. Se fosse só para eu fazer só aquela primeira possibilidade, caladinho, ó, sem falar nada, teria sido rapidinho. Mas eu quero que você tenha o melhor entendimento, né? Beleza? Então essa foi a 39 da Escola Naval, letra D de dado. Lembrando você, pessoal, que esse projeto é um projeto da Veste Cursos Pré-Militares, né? Então você que vai prestar vestibular para a Escola Naval, AFA, ESA, Especialista, IME, ITA, EFON, né? A Veste Cursos Pré-Militares tem cursos completos com todas as matérias para escolas militares. Os cursos são completamente apostilados. Tem muitas questões resolvidas, tem a teoria explicada em vídeo, né? Toda semana tem dever de casa. A gente resolve as provas anteriores. E o mais legal, cara, você tira dúvida diretamente com os próprios professores que filmaram as aulas. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma coisa de louco. Sábado, domingo e feriado, eu vou tirar dúvida de física com o Renato Brito. Vai pelo chat do Telegram, no aplicativo do teu celular. Beleza? Vamos então passar para a próxima questão da Escola Naval.